Fala galera, boa noite, bom dia, né? Independente do horário que cada um está assistindo, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Mais uma vitória do Flamengo, rumo a essas duas finais agora, né? Duas decisões, jogos únicos, vamos dizer assim, já que a Copa do Brasil foi 0 a 0 no primeiro jogo. A decisão é no segundo, então acaba que a gente tem duas decisões, jogos únicos, uma no Maracanã e uma em Guayaquil. Eu quero avisar você que ainda tem como você conseguir ir de graça para a final da Copa do Brasil de Maracanã Mais, com comida e bebida incluída. É o camarote Maracanã Mais, que fica ali, né, pertinho do campo, perto do banco de reservas dos jogadores. É um dos lugares mais legais do estádio, e você pode garantir um par de ingressos aqui com a gente, com o Outsider, com o Papa 365. O link dos nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado e no chat fixado. O Papa 365 te dá o maior bônus do mercado, inclusive no cadastro de boas-vindas, utilizando o cupom PAPA100. Mas eu quero lembrar você, além das viagens da Outsider, que tem aqui no nosso comentário fixado e chat fixado, o nosso arroba, tá aqui, ó. Você pode ver aqui o nosso arroba lá no Insta para você seguir a gente, se inscrever aqui também, e vai lá no nosso no feed, no fixado, no post fixado, que eu estou indicando o perfil que está fixado também lá do Luan N. Flá. Ele vai estar te dando a oportunidade, junto com a gente, de ganhar um par de ingressos para Maracanã Mais. Então não perca essa oportunidade. A gente tem que, é só seguir o regulamento certinho. Eu vou na final, colocar o hashtag lá, marcar duas pessoas no post do Luan N. Flá, tá? Eu tô mandando para ele lá no meu feed, eu mando para ir para ele. Vai marcar duas pessoas, vai botar eu vou na final e marcar duas pessoas, não vale perfil famoso. Aí você vai seguir o Luan, seguir o Paparazzo Rubro Negro no Instagram, seguir também o Papa 365, seguir Outsider Tours e se inscrever aqui. Então é obrigação se inscrever aqui também, tá? Faz parte aí do regulamento, tá? Então aproveite agora mesmo, tá? Seguinte, vamos lá. Eu quero trazer aqui zona mista, porque o Fabrício Bruno fala sobre Léo Pereira, sobre Davi Luiz, ele fala sobre jogar na esquerda, que é uma possibilidade. A gente tem o Marcos Braz largando o aço no STJD, na decisão que ajudou o Corinthians. Cara, foi um absurdo, uma vergonha o que aconteceu, a suspensão do jogo. O Braz largou o aço. Tem também o Hulk chorando mais uma vez, né? Ele, como sempre, chorando, reclamando de arbitragem, fez um post reclamando do pênalti. Sem meu pênalti eu não consigo, né, Atlético? Pois é, o Hulk reclamando de pênalti, que a bola bate no braço do Varela, o Varela tá de costas. Um absurdo. Se teve pênalti foi no Ayrton Lucas. E vocês vão acompanhar aqui então tudo, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui, agradecer ao meu amigo Bernardo German. Ele me avisou aqui do pai do Fabrício Bruno, né? Mandou a gente dar um abraço aqui pro pai do Fabrício Bruno. Olha só, o seu Joaquim, tá? Seu Joaquim, pai do Fabrício Bruno, né? Que sempre foi rubro-negro e sempre teve a certeza que o filho dele chegaria aqui, né? Hoje merecendo ser titular do Flamengo, seja na esquerda, seja na direita. Bem que o Davi Luiz está jogando demais, mas o Léo Pereira vinha muito bem também, teve essa falha no outro jogo que acabou sendo salvo pelo Thiago Maia, mas o restante da partida foi muito bem. Mas eu adoro, o Fabrício Bruno não tem igual, cara. Então, um abraço pro seu Joaquim aí, pro Fabrício também, que tá arrebentando, né? O Bernardo ainda falou assim, ele me falou que todos nós temos que trabalhar de forma positiva e que quarta-feira dará tudo certo. O pai do Fabrício, que é flamenguista, que legal, né? Falando que tudo vai dar certo, que a gente tem que trabalhar positivamente, pensar em energia boa. Por isso que eu falei, a partir de agora, aqui no canal também, nem quero falar de política, vamos focar nas finais, tá certo? Só energia boa, com vocês aí a zona mista, Marcos Braz, Fabrício Bruno, Hulk e coletiva também do técnico Dorival Júnior. Aproveitem, lá no meu Instagram, tô chamando você pro Insta do Luan N. Flá, lá no do Luan N. Flá, tá fixado para você participar desse concurso e ganhar aí esse par de ingressos de camarote, com tudo pago lá para quem está no Rio, para quem mora aqui perto, né? Na verdade somente o par de ingressos para o Maracanã Mais, para ficar bem pertinho do Flamengo na final da Copa do Brasil. Vamos cantar, vamos lá para o Maracanã só para apoiar esse Flamengo, vamos embora. Do Léo Pereira e esse escândalo todo, nota oficial, reclamações,
A imprensa paulista também está batendo muito nessa tecla. Não, o que eu posso falar é o que eu falei agora há pouco aqui. Na marra, na moral, fora do campo a gente não vai perder isso. O que pode acontecer é dentro de campo. Dentro de campo é futebol. Você perde, empata, ganha. Você tem vários resultados possíveis que podem acontecer. Agora, o Flamengo está muito tranquilo. A gente confia no presidente da CBF, confio no presidente da arbitragem aqui no Brasil. Está fazendo um trabalho que foi um trabalho muito bem feito na Conmebol. Ainda não tenho tempo de maturar esse trabalho aqui. Aí eu confio. Posso estar falando isso aqui, posso estar queimando minha língua aqui. Ter que passar aqui na quarta-feira, mas eu não tenho medo de falar. O que não pode acontecer é a pressão extra-campo que estão querendo fazer e botando uma pressão no trio de arbitragem. Mas eu acho que é um trio de arbitragem que não vai ter medo, não é frouxo. É um trio de arbitragem que vai para a Copa do Mundo. Então eu estou muito tranquilo, o Flamengo muito tranquilo. E é o que eu estou te falando. O Flamengo perde, empata, ganha lá dentro. Aqui na marra não vai acontecer nada. Ô Braz, falando ainda sobre a situação do Corinthians, houve uma pressão absurda do Corinthians por conta do jogo hoje contra o Goiás e o jogo acabou sendo adiado. O Corinthians é beneficiado em algumas partes. Primeiro que vai voltar a jogar lá com o time titular na briga no Flamengo pelo G4. Foi beneficiado, o Flamengo jogou hoje com o time reserva e chega mais descansado para jogar aqui no sábado. Como é que vocês viram isso na quarta? Não, assim, quem determinou para não ter o jogo foi a STJD. Isso é muito ruim. Isso que é muito ruim. Eu não posso atribuir ao Corinthians a não. Se ele se beneficiou ou não, se ele fez alguma movimentação ou não, é uma outra situação. Agora, quem tirou o jogo hoje foi o STJD. Eu acho que não é plausível. É o que eu falei ali para lá. Nem na várzea com 4 horas, 5 horas, você sabe se vai ter o jogo, se não vai ter, se choveu muito, se não choveu, se está tendo problema ou não no local. Entendeu? Então, é isso. Eu não entendi muito o porquê disso. É uma pena para o tamanho, pela importância, pelo momento em que a gente está passando de ver liga, de analisar um monte de situação. Isso é muito ruim para o produto, para o futebol e para todos os envolvidos. O Flamengo, não vou te falar que se sente prejudicado ou não, a gente ganhou o jogo, deu tudo certo. Mas, por exemplo, o Corinthians disputa com outros times ali as posições G4, G5, todos a parte de classificação ali, não é só com o Flamengo. E agora eu não sei como é que vai fazer, quando é que vai ser remarcado esse jogo aí. Eu acho que não era plausível, não tinha, na minha concepção, o motivo era muito raso para não ter um jogo para não ter um jogo, por isso, se tem um problema com um torcedor em função de um acidente, se tem algum acidente em relação até a parte climática, se tem alguma coisa, beleza. Agora, da maneira que foi, eu acho que não é plausível, não é correto e não é bom para o produto e não é bom para o futebol brasileiro. Marcos, você fala muito sobre a relação que vocês têm com o Corinthians, mas depois de todas essas situações, todos esses episódios de pressão, como é que vai essa relação? Rasga ou você tem contato com o presidente, mesmo com toda essa pressão que eles vêm fazendo nos bastidores? Não, olha só, a pressão que o Corinthians faz não é em cima do Flamengo. A pressão que o Corinthians faz é em cima dos órgãos que fazem a competição. Então, assim, não tem nenhum tipo de problema entre uma diretoria e outra. Eu acho que eu acho que é uma situação pontual que não deixa de ser grave pela importância do jogo. Não tem nenhuma criança aqui. A gente está disputando um título nacional que envolve premiação, que envolve mais do que a premiação. Não tenho nenhuma preocupação com a premiação. A preocupação é com o título que em si que está em disputa e uma preocupação de o trio de arbitragem vir para cá altamente pressionado, com medo, mas é o que eu falei. Eu confio na CBF e confio muito mais no presidente de arbitragem, que fez um bom trabalho na Conmebol, que está aqui há pouco tempo e está tentando desenvolver um trabalho correto, sério e que eu tenho absoluta certeza que com o tempo será muito acima da média na América Latina. Marcos, você acha que essa decisão do STJD de adiar o jogo, né? O Flamengo já passou por isso contra o Palmeiras em 2019, não teve torcida lá. Você acha que pode abrir um precedente ruim para o futebol? Qual é a sua visão em relação a isso? Eu te falei, eu não quero ser pontual numa determinada situação. Eu acho que é ruim como um todo.
Mais uma vez, eu vou ser chato nisso aí, nem na várzea. Qualquer campeonato aqui na Baixada Fluminense, aqui na Zona Norte, na Zona Sul do Rio, no aterro do Flamengo ali, para quem não conhece, aqui na Zona Sul do Rio, uma pelada, você com 4 horas, 3 horas antes, você sabe se vai ter o jogo ou não. 4 horas você vai ter o jogo ou não. Simplesmente, numa liga tão importante como a nossa, não teve um jogo de uma hora para outra. Isso é muito ruim pro futebol. Oi, Marcos, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Quarta-feira tem um jogo contra o Corinthians, né? É um jogo de Copa do Brasil, mas a pergunta que eu vou fazer, muitos torcedores estão fazendo essa pergunta, então eu achava interessante passar para você. O clube, ele pensa em organizar algum tipo de evento na final da Libertadores? Não. Cara, O jogo dia 29, eu sei que é focado. A gente está pensando na quarta-feira. Até a quarta-feira eu te garanto que não tem evento nenhum. Depois a gente vê. Tá, beleza. Obrigado. Tá? Obrigado, Marcos. Valeu. Entre vocês para essa final? Um clima totalmente leve, totalmente leve. Eu acho que independente do resultado que a gente conquistasse aqui hoje, nada abalaria para quarta-feira. A gente sabe da responsabilidade que tem, é um jogo que mobiliza o Rio de Janeiro, uma decisão grande pra gente. A pressão fica totalmente pro lado deles, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Se foi pênalti ou se não foi, eu deixo para as pessoas competentes julgarem. Eu evito entrar nesse mérito. Então a gente sabe que tem pressão do lado de lá, automaticamente tem pressão do lado de cá também, então faz tudo parte de uma final. As pessoas fazem o que podem para se desmobilizar a gente está sempre focado, sempre dedicado naquilo e a gente esquece o extracampo, foca só em jogar bola. Fabrício, falando em importância de jogo, um jogo hoje muito importante, o Atlético é um dos maiores adversários do Flamengo no futebol brasileiro, você dá um passe ali que coloca a bola com a mão na cabeça do Cebolinha para ele fazer um gol. A importância dessa vitória, de vocês também conseguirem segurar o Atlético teve 10 escanteios no jogo, muito mérito aí da zaga que fez um bom trabalho hoje. A gente sabe que seria um jogo difícil, né? Mas é o que o professor Dorival falou com a gente na pré-eleição. Esse grupo vem desempenhando grandes jogos aí na competição, a gente empata com o Palmeiras fora, a gente ganha do São Paulo fora. Isso demonstra o trabalho em conjunto que a gente vem fazendo. A garotada também que sobe para ajudar a gente. Sobre o gol em si, né? Eu tenho grandes assistências sim durante a temporada. Quem me acompanhou no Red Bull, eu tenho 3 assistências lá, inclusive um esse ano, no Paulistão, antes de vir para cá. O Barbieri me conhece, ele sabe que é uma jogada típica que eu tenho. Quando eu tenho oportunidade, eu vou procurar fazer essa bola, por isso que eu peço que os atacantes façam o movimento. Então fui feliz no dia de hoje. Referência também ao Davi Luiz, é um cara que conversa muito comigo, é um mestre em fazer essa bola, em achar esses passes assim, então ele conversa muito comigo sobre isso. Então fico feliz pelo resultado, fico feliz pela assistência, fico feliz pelo Cebola, pelo gol que ele fez. Acima de tudo porque muita gente fala, mas largaram o brasileiro. Não largamos o brasileiro. A gente está usando as armas que temos, a gente sabe que a gente tem 2 competições que a gente busca o título em cima dela. E prova disso é que esse time está dando conta no brasileiro, enfrentando grandes adversários, fazendo grandes jogos e conquistando grandes resultados. Fabrício, boa noite. Primeiro, parabéns pela história, parabéns pela assistência, boa sorte quarta-feira. Você veio contratado no início do ano, né? O pessoal teve muitas contratações, baixas, e você veio, né, sem muita alarde, está fazendo seu trabalho muito bem feito, jogando muito bem. Na verdade, é uma pergunta até em relação ao posicionamento. Você está se destacando muito jogando pelo lado direito. Você acabou de citar o Davi Luiz como um exemplo, né? Até como uma inspiração nessa jogada, por exemplo. Você se sente confortável em jogar pelo lado esquerdo? Porque tem muito torcedor do Flamengo exaltando as suas atuações e até falando que você merece uma titularidade. Só que você atua pelo lado direito, o Davi também, que vive um momento fantástico, inclusive jogou um partidaço contra o Corinthians quarta-feira. Você tem algum problema de atuar pelo lado esquerdo, caso tenha uma eventualidade, uma possibilidade de você virar ou se tornar titular do Flamengo, uma vez que o Davi realmente está voando também pelo lado direito? Cara, eu tenho 26 anos e desde quando eu cheguei no Cruzeiro eu sempre joguei pelo lado esquerdo, tá? Pelo Cruzeiro no profissional eu joguei pela esquerda, Chapecoense eu joguei pela esquerda. Eu cheguei no Red Bull jogando pela esquerda e foi uma mudança no final de 2020 para a direita, né? O Barbieri assim pediu lá no Red Bull e assim acatei, sempre desempenhei, fiz grandes jogos, tanto jogando pela esquerda quanto pela direita. Eu acho que acima de tudo, tanto o Léo Pereira quanto o Davi vivem um grande momento, merecedores de estar jogando, de estar na titularidade. E eu tô aqui para ajudar o Flamengo, independente seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, eu vou ajudar, vou sempre dar o meu melhor. E tô aqui para ajudar, cara, independente de qual for o meu lado na defesa. Fabrício, hoje o time terminou com muitos meninos, né? Qual a importância dos jogadores mais experientes e rodados como você para esses meninos que estão tendo oportunidade agora no time profissional? Assim, sou jovem, né? Mas foi uma rodagem boa, experiência boa. E eu converso muito com essa garotada porque
eu sou um cara que tem bastante pé no chão e talvez é o que eu posso passar para essa molecada, né? Fico feliz por eles, é difícil você chegar ao profissional, principalmente num clube do tamanho do Flamengo, gigante. O que eu peço para eles é que eles aproveitem as oportunidades, porque ela não avisa quando vai chegar, simplesmente aparece. Então que esteja preparado mentalmente, fisicamente, tecnicamente para fazer grandes jogos e ajudar o Flamengo a conquistar resultados importantes. Fabrício, você falou que conversa bastante, né, com o Davi Luiz. Já não é a primeira vez que você menciona isso. A gente viu no jogo da quarta-feira que o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio, né, que não estão machucados, não iam jogar. O Varela e o Pulgar, que também não estavam inscritos na Copa do Brasil, também foram para o vestiário, participaram da pré-eleição, né, participaram de tudo. Então eu queria que você falasse como é que está o clima nos bastidores entre vocês. O colega falou aqui sobre a possibilidade de você se titular. Queria que você falasse como você se enxerga nesse momento do Flamengo e como é que está esses bastidores para a grande final. Falar primeiro dos bastidores, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro se mobiliza para esses momentos, né? O Flamengo se prepara para fazer grandes jogos e chegar em todas as competições. Então o clima é o melhor possível, acho que depois de uma vitória mais ainda, mas eu ressalto que independente do resultado que fosse aqui, a gente sabe separar as coisas, sabe? Me fizeram essa pergunta também quando a gente perderam lá pro Corinthians em São Paulo, né? Perdemos de 1-0, como é que ficaria o clima pro jogo da Libertadores, né? Acho que a gente tem que saber distinguir as competições. O elenco que vai jogar, a gente sabe que está se mobilizando para esse jogo, se concentrando no máximo. E agora eu vou falar sobre o meu momento, né? Sem dúvida nenhuma, o melhor momento da carreira. Eu acho que tenho poucos jogos, mas grandes jogos, grandes partidas feitas. Fico feliz, acho que venho para isso, venho para ajudar, venho para somar o máximo que eu puder. E vou sempre me dedicar, sempre me entregar. Pode ser que num dia eu não esteja bem tecnicamente, mas força de vontade, raça, nunca vai faltar. Então fico feliz, muito feliz pelo momento. Obrigada. Que boa noite. Você falou sobre... Deixa só. Tá todo mundo aí? Vamos lá. Você até fez uma postagem logo depois da partida sobre um lance que você considerou como pênalti. Queria que você pudesse falar sobre essa reclamação e também sobre as provocações da torcida. Você saiu também provocando a torcida do Flamengo. Como é que foi? Primeiramente, boa noite, né? Sobre a torcida, a situação de jogo, né? A gente fica ali, mas o mais importante é não faltar com respeito, né? Jamais vou faltar com respeito com nenhuma torcida, nunca faltei na minha vida, vou faltar hoje. Mas a situação de jogo ali mesmo. Quanto à postagem que eu fiz porque não dei entrevista após o jogo, né? Tô dando agora. E acho que é só um desabafo mesmo, que eu acho assim, ser justo é o mínimo, né? Acho que é o mínimo. Um lance interpretativo, o árbitro tem que ir pro VAR, tem que chamar o árbitro e ele decidir se é pênalti ou não. Falo isso porque um lance bem parecido, né, o nosso contra o América, onde a gente foi prejudicado e ele marcou pênalti. O Hever vai disputar a bola, com a cabeça aqui, a mão dele está dobrada, a bola bate na mão dele e foi pênalti, né? Contra o Ceará no último jogo não foi pênalti marcado a favor do nosso time, no início do jogo. Né, tudo bem, foi início do jogo, mas infelizmente uma decisão mal tomada do árbitro, isso pode prejudicar os jogadores, que acaba ficando com aquela incerteza, com aquela insegurança, sem saber se o árbitro está sendo mal intencionado ou não, entendeu? Não... Infelizmente o futebol é assim, só que eu acho que do meu ponto de vista ele deveria ver o VAR e depois que ver a imagem decidir se marcaria pênalti ou não. Resultado importante, frente a uma equipe postulante a vaga que nós estamos nesse momento. É uma equipe que concorre diretamente com a gente e por tudo que aconteceu, pelas circunstâncias, eu acho que nós fizemos uma partida muito segura. Num primeiro momento, ou na primeira etapa, um jogo um pouco diferente, com um pouco mais de posse. Na segunda etapa, o Atlético teve essa posse, porém, raramente conseguiu buscar infiltrações. Eu acho que a nossa equipe se defendeu muito bem, estava pronta para contra-atacar, estava pronta para poder, de repente, conseguir matar o jogo. E apenas não fomos felizes no último passe, no passe decisivo, no passe que colocaria um companheiro na cara do goleiro. Mas eu fico muito feliz com a postura que a equipe teve, com a forma como nós atuamos. Um jogo que mostra que nós temos um elenco qualificado e muito forte, enfrentando dificuldades, enfrentando problemas, mas mesmo assim superando a tudo e fazendo uma partida de muito bom nível para esse momento da competição. Boa noite, Dorival, Sidão Marinho da Litoral News.
Com base no jogo de hoje, onde entrou em campo o time B, jogadores te mostraram que, para os minutos finais, tanto da quarta-feira, tanto para o dia 29 de outubro, você ganha novas opções? Por exemplo, o Mateuzinho, considerei que ele foi bem nessa nova função que ele exerceu. Tivemos zagueiros muito bem, o Fabrício Bruno já está vindo muito bem, Everton Cebolinha muito bem no campo ofensivo. Eles te mostram que você ganha mais opções para esses duelos decisivos. E aí aproveito também para perguntar sobre o Arrascaeta, que causa preocupação na torcida. Se você pudesse deixar um esclarecimento sobre a situação dele. Olha, eu acho que esses jogadores eles têm participado diretamente da maioria dos jogos e sempre jogando muito bem, em alto nível. Hoje, novamente, Fabrício foi muito bem, João Gomes, Vitor, Hugo, de um modo geral, Mateuzinho, numa função que ele nunca havia atuado, o Cebolinha, da mesma forma, além dos demais que contribuíram muito para esse encaixe que nós tivemos. Com relação ao Arrascaeta, ele vai estar muito bem no jogo de quarta, eu não tenho dúvidas disso, vai estar ainda melhor do que no jogo anterior. A confiança é grande e o trabalho é nesse sentido para que ele possa estar na sua melhor condição e nos ajudar o máximo possível. Dorival, boa noite, parabéns pela vitória, canal do Mauro Santana. Até dando sequência a essa sua resposta, queria que você falasse a respeito desse trabalho que tem sido feito, a utilização dos jogadores, né, do elenco, equipe alternativa, enquanto os titulares trabalhando exclusivamente para esse jogo de quarta, a importância desse revezamento para que a equipe agora chegue a uma finalíssima de Copa do Brasil, né, em condições físicas de poder, né, bater de frente com o adversário. Eu acho que nós temos demonstrado isso em todas as partidas, né? Fisicamente, a equipe dando uma resposta muito boa em todos os sentidos, tanto a equipe que joga na quarta quanto a equipe que joga no domingo. A gente sente a força do nosso grupo, do nosso plantel, a entrega que está existindo, é uma demonstração de um verdadeiro companheirismo, onde todos são aproveitados, aqueles que não estão atuando na quarta, vêm para o domingo, vêm com muita força, não importa se o jogo é de um campeonato ou de outro. Hoje o João veio, jogou muito bem, num alto nível, eu acho que é isso que nós queremos, todos estando em condições, todos se mantendo em condições de poderem dar a sua resposta quando são solicitados. Futebol, às vezes, te pega de surpresa, às vezes você não espera, a oportunidade está nas tuas mãos. E o que o atleta precisa é estar nas melhores condições possíveis. E é isso que a gente busca, é isso que nós trabalhamos, fazer com que o atleta sempre se sinta bem, confiante, seguro, em condições de poder desenvolver o seu melhor. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos hoje um banco todinho com os garotos da base, que aos poucos também vem subindo. É interessante que a grande maioria dos jogadores que estariam nessa equipe hoje, né, já estão ou na equipe titular profissional, ou foram alguns deles vendidos, né? É uma equipe que era muito interessante com todos os jogadores que hoje fazem parte do nosso grupo, né? E mesmo assim está existindo uma renovação dentro do excelente trabalho realizado pela base. Então, eu acho que nós temos que ficar satisfeitos e orgulhosos de vermos aí essa garotada evoluindo, crescendo aos poucos, adquirindo um pouquinho de maturidade e, quem sabe, daqui a pouco dando uma resposta ainda mais segura a partir do momento que as oportunidades aconteçam. Dorival, boa noite. Aqui, Caio Mota, Globo Esporte. Tentando fazer uma mescla do que fica de positivo de hoje para quarta-feira. Falou-se muito na última quarta, num jogo muito por dentro. E hoje você teve um jogo muito por fora, com Varela e Cebolinha de um lado, Ayrton e Marinho de outro. Até que ponto isso, para você, não tem o Varela, mas os outros três, fica de positivo para quarta-feira? E também pedir licença para uma pauta especial que a gente está fazendo na TV Globo, sobre o Davi Luiz, o peso dele nesse elenco, o peso dele nessa temporada como líder, falar um pouco dele. Obrigado. Bom, eu acho que vai muito da característica dos jogadores, né? Além de tudo isso, nós tivemos o Mateuzinho naquele corredor do lado direito e o Vitor no corredor do lado esquerdo. Algumas boas jogadas, alguns bons movimentos que nós fizemos, alguns comportamentos que foram repetidos, né? A exaustão em treinamentos e hoje nós conseguimos alguns deles, principalmente na primeira etapa, também na segunda, uma ótima jogada do Vitor que atravessou a bola e
se não me falha a memória, foi o Júnior Alonso, conseguiu dar um toquinho tirando a bola dos pés do Matheus. Então, eu acho que, de um modo geral, assim, você tem uma equipe que tem uma característica, mas que você pode mudá-la ao longo da partida. Às vezes com nomes, sim, mas às vezes também com posicionamentos de jogadores. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, nós tivemos uma mudança de comportamento dentro da partida de alguns jogadores. É que às vezes não passa, ou ou nós não percebemos o que está acontecendo, mas está existindo tudo isso. Realmente o jogo foi muito mais por dentro na quarta-feira, muito mais pelos lados na tarde e noite de hoje. Mas mesmo assim, eu acho que ainda ficam as possibilidades de estarmos por dentro com as duas equipes, assim como também um pouco mais por fora com a equipe que atuou contra o Corinthians e que provavelmente deva jogar na quarta-feira. Com relação ao Davi, eu acho que o Davi resgatou a confiança, o prazer, a satisfação de estar atuando. Eu acho que esse é um ponto importante. Ele sabe a importância dele dentro do nosso elenco, do nosso grupo. É um cara que é um capitão de equipe sem que use uma abraçadeira. Eu não preciso ter o Davi com uma abraçadeira em campo, porque a postura dele é a postura de um capitão de equipe. Tem muitos capitães que não assumem as suas funções. E tem outros que não precisam dessa abraçadeira para que façam a diferença. O Davi é um desses. É um jogador que, além de tecnicamente ser excelente jogador, um jogador de altíssimo nível, toda a formação dele praticamente, né, iniciada aqui no país, mas finalizada ela na Europa, com um aproveitamento interessante de momento certo de poder liberar um passe, o momento certo de poder fazer com que o jogo se torne um pouco mais cadenciado. É um meia jogando como um zagueiro. É interessante essa função, mas é um cara que encontra passes de ruptura, encontra passes em profundidade, encontra o melhor momento para que possa estar fazendo com que a nossa equipe inicie criação. É um jogador quase completo pela capacidade, pelo potencial que tem, e prova disso é que jogou um número considerável de partidas aí pela seleção. Boa noite, Dorival. Aqui, canal Rafa Melo. Parabéns pelo Dia do Professor. Uma vitória gigante hoje do Flamengo com apenas 2 titulares contra o atual campeão brasileiro, que é tido como um dos 3 melhores elencos aí, né, do Brasil. Eu queria que você falasse principalmente dessa dupla de zaga hoje, Pablo e Fabrício Bruno, que em 9 jogos ainda não perderam, né, atuando juntos, essa química, esse entrosamento dos dois, a segurança que te dá, e se o Flamengo está bem servido aí de zagueiros, tem também o Davi Luiz, que foi comentado aí, né, e o Rodrigo Caio também, que está lesionado, mas o Flamengo pode contar com ele para a próxima temporada. Eu queria ouvir de você. Além do Léo, né? Eu acho que nós temos 5 zagueiros de altíssimo nível, zagueiros que nos passam confiança e segurança. Eu acho que isso é um fato importante. A própria sequência de jogos com relação a Fabrício, que voltou de uma lesão, e ao Pablo, que vinha buscando uma autoconfiança, eu acho que foi fundamental para que desenvolvessem e encontrassem o seu melhor. Já vinha acontecendo com o Léo da mesma forma e com o próprio Davi, que nós falamos aqui anteriormente. Só a expectativa agora é pelo retorno do Rodrigo, que eu acho que não preciso falar nada a respeito do Rodrigo, vocês têm ideia e noção do que ele representa, das qualidades que possui e do quanto seria importante tê-lo, né, em totais condições e atuando aqui dentro da nossa equipe e dentro do seu melhor nível. Eu acho que o Rodrigo é um jogador que tem uma história já dentro do Flamengo e ela tem que ser respeitada. E é questão de tempo agora para que ele daqui a pouco esteja já totalmente integrado em condições de poder estar também brigando pela sua posição. Boa noite, Dorival. Aqui atrás, Ricardo Neto, Flazeiro TV. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Juan, que também estão aqui. Queria falar um pouco do Everton Cebolinha, que é um jogador que chega ao Flamengo com toda a pompa, circunstância que merece. Foi campeão com a seleção brasileira. Às vezes a torcida pega um pouco no pé dele, mas eu
sei que você pensa, também pensa da mesma forma, que ele é um jogador que já ajuda o Flamengo, tem muito para ajudar ao Flamengo também, vem evoluindo o futebol dele a cada jogo. Acredito depois de uma pré-temporada também, que ele fizer, ele vai ajudar muito o Flamengo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse jogador e quanto ele é fundamental, um tipo de jogador, um estilo de jogador que você não tem no elenco, de uma característica única, eu penso. Realmente é isso, é uma característica única, essa era a definição que eu também daria. Eu não tenho dúvidas que ele vai ainda evoluir muito, ele não vinha atuando com tanta frequência já no clube anterior, eu acho que isso nós temos que levar em conta. Ele está praticamente resgatando o seu melhor momento, é um jogador que pode ainda fazer a diferença, e eu não tenho receio em afirmar que até o final do ano nós, quem sabe, já tenhamos o melhor do Everton, as suas melhores condições e já com mais confiança ainda. Eu acho que isso vem acontecendo gradativamente. É lógico que a gente quer sempre uma resposta de imediato, e nós, principalmente nós, comissão técnica ou comissões técnicas, queremos rapidamente que todo jogador chegue, você plugue, ele já liga e vai embora e acabou. E nem sempre é assim, a gente sabe disso. Tem vários jogadores que geralmente demoram um pouco para que adquiram a sua melhor condição, se estabeleçam dentro do clube, e talvez essa seja a condição que o Cebola vem brigando, vem lutando, O importante é que ele está se dedicando muito em treinamento, se entregando bastante, está determinado a ir buscar a sua melhor condição, e eu espero que ele encontre rapidamente. Última pergunta. Dorival, boa noite aqui. Bruno Vilafranca, primeiro parabéns pela vitória. Bruno Vilafranca do Coluna do Fla. Dorival, o Flamengo terminou o primeiro tempo da partida de hoje com 52% de posse de bola, terminou a partida, o segundo tempo, com 22%. Mesmo assim, a gente sabe, houve um crescimento natural do Atlético, que tinha o seu time principal, como já disseram aqui, não é qualquer time que o Flamengo enfrentou, pelo contrário. E, por outro lado, o Flamengo foi colocando a garotada em campo, que tem que ganhar minutagem, a gente sabe como é que funciona. Quando esses jogadores que atuaram hoje, eles forem se reapresentar ao senhor, a conversa vai falar muito mais da entrega e daquele lance que hoje é muito utilizado e saber sofrer numa partida difícil como foi, ou também vai ser mencionada a questão da pouca posse de bola e o que deve ser consertado, mesmo tratando-se de garotos que estão num processo natural aí de crescimento no profissional. Pelo volume que nós tivemos no primeiro tempo, era esperado. Era esperado que alguma coisa aconteceria. Os meninos que entraram, eu ainda segurei o máximo possível, até porque é uma exposição, e nós ainda não sabemos qual será a resposta de cada um deles. Então, esse cuidado nós temos que ter. Eu talvez seja, dentro do Brasil, um dos treinadores que mais goste de trabalhar com a base, com os garotos, mas você tem que ter muito cuidado para um momento como esse. E eu tentei segurar o máximo possível. Realmente, no segundo tempo, nós demos a bola ao Atlético. Era essa a intenção. O que nós não fomos felizes nos momentos em que nós conseguimos uma arrancada para a definição da partida e, de repente, pecamos muito no passe final, no passe que colocaria um companheiro à frente do gol adversário. Eu acho que nesse sentido, sim. Mas já era uma situação prevista, já falávamos que talvez não teríamos no segundo tempo a posse de bola que tivemos no primeiro, mas que estivéssemos prontos, porque aconteceria um espaço. A própria mudança do Cuca para o segundo tempo já foi recuar um jogador meio atacante para a função de um segundo volante, o que nos daria uma possibilidade ainda maior de podermos explorar os corredores que ficariam. Nós talvez não tenhamos tido a sorte e a sabedoria de atacarmos corretamente esses momentos, ainda que mesmo assim nós tenhamos criado talvez a melhor oportunidade do jogo, que tenha sido uma bola atravessada à frente do gol adversário. Mesmo com posse de bola, nós não sofremos tanto. O nosso gol sempre teve muito protegido. Além do que o Santos teve numa bela tarde, as jogadas que foi, ele conseguiu neutralizar.